Ladrão de coração. Você já parou para perceber que nossos corações, nossas mentes, são muito suscetíveis às situações ou às palavras que estamos ouvindo? Muitas vezes estamos inclinados a crermos naquilo que nos falam e nos mostram, sem nem ao menos termos um senso crítico ou paciência para ficarmos atentos e não sermos roubados de nossos ideais e de nossos projetos de vida, ou ainda das nossas famílias e de nossos princípios e valores. Vivemos em uma época muito difícil, onde pessoas aprenderam a manipular nossos pensamentos e nossas ideias. Fazem a verdade parecer relativa e aquilo que é o certo parecer errado. E o pior de tudo, fazem o errado parecer que é o certo. E isso tem roubado o coração de muitos que estão desatentos. Daí, vivem em futilidades, em coisas pequenas e deixam de valorizar tudo o que é o mais importante. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar mais uma vez de um homem chamado Absalão, que era filho do rei Davi e que, com muita raiva e ira em sua alma, resolveu se rebelar contra o seu pai e rei, usando uma estratégia maligna e muito inteligente. Ele furtava o coração das pessoas de Israel. Era um verdadeiro ladrão de coração. Vamos lá? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aí aprendendo da palavra e orando ao Senhor. A devocional de hoje, o tema, nós vamos falar de Absalão e o tema será ladrão de coração. Vamos ler a Bíblia? 2 Samuel, capítulo 15, versículos 4 a 6. A palavra diz assim: Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz nessa terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava, roubava o coração dos homens de Israel. Irmãos e irmãs, eu gostaria de ter muito mais tempo para falar deste assunto de roubar o coração que podemos ver nessa história, pois temos muito aprendizado nessa situação. Como já disse a vocês em outras devocionais, esse rapaz chamado Absalão era um dos filhos do rei Davi e ele tinha uma irmã chamada Tamar, que foi violentada por um de seus irmãos chamado Aminon, que não passou por nenhuma correção de seu pai Davi devido a esse erro. Absalão então ficou furioso com essa omissão do rei Davi e acabou matando seu próprio irmão, fazendo justiça com as próprias mãos. Depois desse assassinato, Absalão fugiu da presença do rei e quando o rei se acalmou, ele voltou para Israel com pesar e meio que demonstrando arrependimento ao rei, pediu para que ficasse em Jerusalém. Davi, meio que inocente, o permitiu. E foi aí que Absalão montou sua estratégia maligna de se rebelar contra o rei. Havia o costume das pessoas irem até o rei para que ele julgasse suas causas e demandas. E Absalão, sabendo disso, ficou lá nos portões da cidade, roubando o coração das pessoas, pois dizia que queria ser o juiz daquela terra e atender a todas as causas que chegassem até a ele com justiça, ou seja, ele estava criticando o rei, dizendo que o rei nem atendia e nem fazia justiça para os seus filhos. As pessoas que ouviam isso eram tocadas e se inclinavam para ele, afinal de contas ele era filho do rei, era um príncipe. Ele então estendia as mãos, levantava as pessoas e lhes dava um beijo. Vejam só que estratégia terrível para roubar o coração das pessoas. E assim, ele ganhou aquelas pessoas para si. E encurtando a história aqui, ele montou um exército e se levantou contra o seu pai Davi, que acabou tendo até que fugir para não enfrentar seu filho e ter que matá-lo.
Quase que o reinado de Davi foi comprometido por causa desse levante do seu próprio filho. Mas depois Davi caiu em si e voltou para Jerusalém, e seus soldados perseguiram Absalão até que conseguiram matá-lo. A dor de Davi foi muito grande, mas ele viu tudo e não tomou atitude. Ele viu seu próprio filho roubando o coração das pessoas e não fez nada. Eu creio que essa história tem muito a nos ensinar, principalmente para ficarmos atentos com aqueles que ficam nos melando muito, dando abraços e beijos falsos, querendo nossa atenção e na realidade querendo roubar nosso coração. Quando falo aqui de roubar o coração, quero que você entenda que isso significa que a pessoa rouba a nossa atenção, rouba as nossas forças, os nossos argumentos, as nossas ideias, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos princípios e os nossos valores. Tem gente que é muito capaz disso, irmãos, pode ter certeza. Elas chegam sorrateiramente e nos confundem, apresentam argumentos mais fortes que os nossos, nos pegam em cima de nossos momentos de carência e fraqueza e nos enganam, prometem mundos e fundos, riem e choram conosco, chegam de mansinho como ovelhas, mas por dentro são verdadeiros lobos vorazes que querem nos trucidar e acabar com a nossa vida espiritual, nossa vida emocional e até mesmo a nossa vida física, como foi o caso de Absalão. Ele conseguiu desestabilizar um reino inteiro com falsos abraços e beijos e com palavrinhas mansas. Quando seguimos a Cristo, irmãos, nossos corações e mentes ficam empenhados no reino de Deus. Nos entregamos de corpo e alma aos propósitos corretos do Evangelho em todos os aspectos, seja na nossa vida pessoal de transformação, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso caráter, na nossa honestidade, na nossa missão no reino de Deus e tudo mais. E Satanás sabe do nosso empenho, e daí o que ele faz? Ele levanta pessoas ou situações que querem roubar nosso coração e nos tirar do foco de agradarmos a Deus e cumprirmos sua vontade. Então fique atento, não deixe nada e nem ninguém roubar o seu coração do Senhor, o nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, nosso bondoso Deus e Pai. Em nome de Jesus, queremos orar aqui essa manhã, diante dessa palavra tão poderosa, Pai, que vimos aqui que Absalão, o filho do rei Davi, roubava o coração do povo. Davi, que era tão querido, que era tão amado, Senhor, ele meio que adormeceu, meio que ficou na ingenuidade, na inocência, enquanto lá estava o seu filho roubando o coração das pessoas e provocando um levante, provocando rebeldia, que quase destruiu todo o reino. Que ali depois houve assassinato, houve morte, houve guerra, ó Deus, tudo por conta disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ninguém, nenhuma situação roubar o nosso coração da presença do Senhor, dos teus planos, da sua vontade, meu Pai. Olha, Deus, e isso acontece muito. Às vezes chegam pessoas de forma sorrateira, mansinhas, nos abraçando, nos beijando, mas querendo, ó Deus, acabar com a nossa fé, com a nossa ousadia, com a missão e o chamado que o Senhor tem, querendo destruir nossas famílias, meu Pai, nossos sonhos, nossos projetos, ó Deus, querendo destruir a nossa comunhão contigo. Em o nome de Jesus, nós repreendemos todos esses ladrões de coração, meu Pai. O nosso coração pertence ao Senhor, nós já o entregamos a Ti e que nada nos roube de Ti, Pai. Toma a vida do meu irmão e da minha irmã, que eles se mantenham firmes, Pai, com a mente, o coração voltados ao Senhor, Pai, cuidando da família, cuidando do seu trabalho, tudo aquilo que está provocando dúvida, querendo tirar a força, a alegria do teu filho e da tua filha, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Falácias, mentiras, fofocas, intrigas, situações difíceis que querem roubar a atenção, roubar o coração do meu irmão e da minha irmã. Deus, tudo isso está repreendido na autoridade do nome
de Jesus, nosso coração se volte ao Senhor com fé, com ousadia, com alegria, com honestidade, com integridade, com amor à família, com respeito, Deus, aos valores e princípios do reino de Deus. Assim nós oramos, nós engrandecemos o teu nome e que nada venha nos roubar de ti, é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Não falei para vocês que essa palavra seria forte, então que Deus possa abençoar. Mande essa mensagem para outras pessoas, convide-as para estar junto com a gente nessa comunidade de fé. Aqui, não esquece de se inscrever nos nossos canais aí do YouTube não, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, para você poder compartilhar e fazer parte dessa comunidade de aprendizado e fé todos os dias. Então, 6 horas, estamos juntos aí nas devocionais dos personagens bíblicos. Aquele abraço para você, para sua família. Deus abençoe o dia de todos vocês e a todos vocês eu desejo a paz do Senhor Jesus.